Não dá para prosperar num país assim. O mundo está cada vez pior. Você pensa dessa forma? Que tal olhar a vida de outro ângulo? Vem comigo! Olá, sou o pastor Reinaldo Albuquerque, escritor, empreendedor, e você está numa série chamada Ano Novo, Mente Renovada. E estou aqui compartilhando a cada semana sobre crenças. E a crença de hoje é justamente essa: não dá para prosperar num país assim. Quando pensamos desta forma, nós começamos a observar tudo aquilo que acontece no país. Tanta corrupção, impostos absurdos, tanta coisa que a gente não concorda, tanta coisa que vai de mal a pior. E aí a gente lembra de algumas referências, inclusive bíblicas, para confirmar esse pensamento, como o mundo jaz no maligno. Já não tem mais esperança, é o fim dos tempos. A gente fala isso constantemente e acredita que tudo está indo de mal a pior. Mas de forma inconsciente, quando nós acreditamos nisso, quando nós falamos isso, é como se estivéssemos dizendo: não tem esperança, não existe solução. É o mesmo que eu dizer: para que eu vou orar, por que eu vou buscar em Deus, sendo que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Não é isso, não é esse pensamento que a Bíblia nos recomenda, nos aconselha. Inclusive tem um texto que eu quero deixar com você, de Lamentações de Jeremias. Jeremias também era considerado um profeta chorão, assim como são muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que só choram, pessoas que só lamentam, pessoas que acreditam que não tem mais jeito, não tem mais esperança, que acabou, porque elas estão com a sua mente cheia de crenças que as limitam. Mas tem uma palavra para quebrarmos isso. Lamentações 3:21, o profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que tal olhar a vida por outro ângulo, com outros focos? Talvez a lente que você tem olhado a vida tem sido uma lente que está suja, embaçada, com tantas palavras que você ouviu, talvez tantas coisas que você viu, enxergou e ouviu, presenciou, porque você dia a dia está acompanhando os noticiários, está acompanhando talvez as redes sociais, você está vendo tantas coisas, tantas informações, e todas essas informações fortalecem essa crença de que tudo está piorando, de que cada vez mais as coisas vão piorar. Por isso que o desafio aqui é você olhar a vida com uma outra lente, uma outra ótica. Olhar com os olhos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente pensa: mas não tem como prosperar em tempos de crise. E o que você me diz a respeito de José, por exemplo? José, no tempo da crise, Deus deu sabedoria para José e ele se tornou um dos maiores do Egito, um dos maiores administradores da história. E tantos homens que a gente pode observar a história na palavra de Deus que foram homens prósperos, como por exemplo Isaac. Isaac, numa terra, ele plantou e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele havia plantado, numa terra onde havia seca, não haviam poços, não havia água, mas Deus abençoou Isaac de tal maneira, ele foi lá, cavou os seus poços e Deus fez jorrar água ali nos seus poços e ele prosperou, a sua família prosperou. Aí as pessoas olharam para Isaac, tiveram inveja de Isaac e disseram: vamos lá, vamos entulhar os poços dele, entulhar os poços. Isaac teve que mudar de lugar. Isaac podia da mesma forma pensar assim como muita gente pensa:
eu estou numa terra de injustiça, estão entulhando os meus poços, não tem esperança para mim. Mas não, a mente de Isaac era uma mente livre, liberta. Isaac significa sorriso. Isaac era alegria, vivia isso, seu nome trazia aquilo que ele era. Era uma alegria, um homem que foi fiel ao seu pai, honrou o seu pai, temente a Deus, permaneceu na fé, que foi o exemplo. Abraão deixou um exemplo, ele seguiu o exemplo de seu pai. E quando estava entulhando seus poços, Isaac não entristeceu, não ficou, chorando, lamentando, como muita gente faz. Isaac sorriu, foi para outro lugar, cavou os poços de novo, e o que aconteceu? Deus abençoou Isaac. As águas que estavam lá onde entulharam os poços de Isaac, parece que acompanharam ele até onde ele foi. Se eu não me engano, é isso que a Bíblia diz. Quando você obedece a palavra, as bênçãos vêm e te alcançam. Deuteronômio 28 diz: se quiserem me ouvir, se atentamente obedecer a Deus, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Não importa o país, não importa a terra, a cidade, o campo, aonde você está. O que importa é aquilo que você crê. Guarda isso no teu coração, meu querido. Quer viver um ano diferente? Fortaleça a tua fé. Acredita no teu Deus, como nós falamos no programa anterior. Repita, continue repetindo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra de hoje traga à memória aquilo que traz esperança. Comece a olhar para os exemplos de pessoas que venceram, que prosperaram, que cresceram em meio à crise, e pare de olhar para os exemplos negativos, para aqueles que perderam, para aqueles que foram derrotados, que abandonaram e que desistiram, que na realidade os derrotados são aqueles que desistem, são aqueles que abandonam, são aqueles que preferem ficar chorando e lamentando, ao invés de se levantar e prosseguir. Se você caiu, se você quebrou, se no ano de 2020, 2021 alguma coisa não deu certo, ergue a tua cabeça, é um novo ano, novas oportunidades. Fortaleça a tua fé, traga à memória aquilo que traz esperança e vença esta crise. Nós vivemos num país abençoado, num país próspero, um país muito cheio, rico em oportunidades, e você pode viver um ano abençoado nesse país. Não precisa ir para outro lugar do mundo para viver uma vida abençoada. Este é um país muito abençoado, e assim vai continuar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Guarde esta palavra, compartilha com mais alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, traz mais alguém para este canal, e vamos juntos nesta série abençoadíssima de Deus para todos nós.